A tecnologia que pode salvar a Amazônia de um desmatamento acelerado hoje foi impulsionada, de um jeito bem irônico, por pesquisas de empresas de petróleo lá nos anos 50. Parece até invenção, né? Totalmente. E tem mais, o dinheiro pesado que está financiando o fim do abate animal em escala industrial hoje vem em grande parte das próprias megacorporações de carne do mundo. Pois é, os maiores interessados estão mudando de lado. Exato. Então, hoje a gente vai fazer uma análise profunda das fontes sobre um tema que é, assim, monumental: a transição global das dietas baseadas em animais para as chamadas proteínas alternativas. A gente tem em mãos uma pilha de materiais que são verdadeiramente fascinantes. São 3 estudos recentes misturando ciência e economia. E que estudos, diga-se de passagem. Nossa, muito densos. Eles examinam desde o impacto ambiental insustentável da nossa agropecuária atual, passando pela evolução histórica e aquele xadrez corporativo por trás das novas tecnologias alimentares. Sim. Até chegar em projeções matemáticas rigorosíssimas sobre o que aconteceria se a gente substituísse apenas uma fração do nosso consumo de carne bovina. Sabe o que torna esse material tão extraordinário? O quê? É que ele abandona completamente aquele campo da ficção científica, sabe? Ou daquelas tendências passageiras de estilo de vida. Não é só uma moda de dieta. Exato, não é. Ele nos dá um roteiro baseado em dados puros sobre a viabilidade da nossa sobrevivência global como espécie mesmo. Uau! A questão central aqui não é mais, apenas culinária ou de preferência pessoal de quem vai almoçar. É um problema colossal de engenharia de sistemas, de matemática e ecologia aplicada. Exatamente. A nossa missão com essa análise profunda hoje é entender, primeiro, será que essas novas tecnologias podem realmente salvar a gente de um colapso ambiental e de recursos? Uma boa pergunta. Né? E o quão drástica precisa ser a mudança no prato de cada habitante do planeta para que essa matemática ecológica volte a fechar? Sim, a conta tem que bater. Com certeza. E claro, como explicar esse fenômeno, assim, meio bizarro e contraintuitivo, dos gigantes históricos da indústria da carne estarem injetando bilhões nas próprias inovações que prometem acabar com o modelo de negócios deles? Pois é, atirando no próprio pé, teoricamente. Teoricamente. Então, ok, vamos destrinchar isso. Para entender por que os gigantes corporativos estão mudando de lado agora, a gente precisa primeiro olhar para os números limite do nosso planeta. Os dados não mentem. As fontes apontam para um cenário quase sufocante se a gente não mudar de rumo. Mas assim, por que a urgência é tão extrema? Bom, os dados populacionais são a fundação inescapável desse problema. Sabe, as fontes indicam que a população global deve atingir 8,6 bilhões até 2050. Meu Deus! E chegar a 11,2 bilhões até o ano 2100. É muita gente. É muita gente. E acomodar esse volume de seres humanos já seria por si só um pesadelo logístico colossal em qualquer cenário. Sim. Mas o problema real é que o modelo tradicional de produção de calorias, esse baseado em animais, é, de acordo com as pesquisas analisadas, estruturalmente insustentável para essa escala. A conta não fecha de jeito nenhum. Não fecha. A gente não tem como alimentar 11 bilhões de pessoas com a mesma dieta ocidental rica em carne, sem quebrar a biosfera no meio do processo. E os números do impacto atual já dão um aviso bem claro sobre isso. Muito claro. As fontes que a gente analisou mostram que apenas a produção de gado é responsável por aproximadamente 14,5% de todas as emissões antropogênicas globais. Quase 15%. Sim. E os estudos fazem questão de destacar que a gente não está falando só de dióxido de carbono aqui. Não, de forma alguma. O grande vilão nessa história é o metano e o óxido nitroso, que são liberados pelo processo digestivo dos ruminantes e pelo manejo dos dejetos. O famoso arroto do boi, né? Exato. E que tem um potencial de aquecimento global vastamente pior que o CO2 no curto prazo. Muito pior. E olha as projeções futuras, eu fiquei chocada. A demanda por calorias nas terras agrícolas vai disparar em 53%. Mais da metade. E a demanda de água doméstica vai dar um salto absurdo de 234%. É tipo a tempestade perfeita de escassez de recursos. E é fundamental a gente ir além da constatação superficial e entender o porquê dessa conta nunca fechar. Não se trata meramente de
faltar espaço físico no mapa, sabe? Como se fosse só apertar os bois no pasto. Exato, não é jogar Tetris. Trata-se de um processo ativo e, implacável de degradação. O material destaca que 24% da área terrestre mundial já foi severamente degradada devido a práticas agrícolas intensivas. 24% é muita coisa. 1/4 da Terra? Pois é. E quando a gente avalia as emissões globais, o desmatamento em regiões tropicais... Que é o nosso caso aqui, né? Sim, que é impulsionado maximamente pela necessidade de abrir novos pastos e cultivar soja ou milho para ração animal. Isso representa sozinho de 10 a 15% das emissões globais anuais de carbono. A pecuária é um sistema que exige que a terra seja constantemente convertida, exaurida e depois abandonada para que o ciclo recomece mais adiante. O que as fontes revelam é uma ineficiência termodinâmica que é, assim, gritante. Termodinâmica pura. Uma matemática brutal. Porque pensa comigo, a vaca gasta anos queimando calorias vegetais só para se manter viva. Sim, andando pelo pasto. Andando, respirando, gerando calor corporal, desenvolvendo ossos e órgãos. Mantendo o corpo funcionando, né? Exatamente. E de tudo que ela consome de energia e água ao longo de anos a fio, só uma fração minúscula acaba sendo convertida no tecido muscular que o mercado de fato consome. A carne. A carne. A gente está, no fim das contas, usando um reator biológico extremamente ineficiente. Uma máquina que gasta muito e entrega pouco. Perfeito. Então, já que esse motor tradicional está consumindo recursos rápido demais, o que os cientistas estão projetando para substituir ele? E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Com certeza. Porque, se a gente olhar para os dados, a nossa tentativa de fugir da pecuária tradicional tem evoluído quase como atualizações sucessivas de um software, sabe? Tipo versão 1, versão 2. Isso. E as origens dessas tecnologias são os mais surpreendentes possíveis. O que é fascinante aqui é acompanhar essa linha do tempo do desenvolvimento tecnológico. Conta pra gente. Muitas dessas novas soluções, entre aspas, não nasceram na indústria alimentícia recentemente. Elas foram reaproveitadas de setores de engenharia e saúde completamente diferentes ao longo de quase um século. E vamos traçar essa evolução para quem acompanha a gente entender o nível de sofisticação do que já está no mercado. A versão 1.0 seriam aquelas carnes à base de plantas, o famoso plant-based. Sim, que a gente vê em todo lugar. Que a gente já conhece, os hambúrgueres de ervilha ou de soja que estão lotando as gôndolas de supermercado hoje. Mas os documentos mostram que isso tem raízes na chamada pesquisa quimiúrgica, lá nos Estados Unidos, no início do século XX. É bom a gente contextualizar isso. A quimiúrgica foi um movimento muito focado em aplicar a química pesada para transformar matérias-primas agrícolas em produtos industriais. Exatamente. E a tecnologia de extrusão que a indústria usa hoje para dar aos vegetais aquela textura fibrosa, sabe, imitando a carne rasgada? Que dá a textura do frango, da carne bovina. Isso, ela já era comercializada nos anos 1950. A extrusão, ela basicamente pega a proteína vegetal, aplica um calor extremo e uma pressão intensa para forçar as moléculas a se alinharem como fibras musculares. Engenhoso. Muito. Mas o limite fisiológico das plantas forçou a gente a buscar alternativas ainda mais eficientes. E aí entramos na versão 2.0, que é a proteína de célula única, ou proteína microbiana. Como o micélio de fungos. Exato, que forma a base de produtos comerciais como o corn lá fora. E aqui entra a ironia que eu mencionei logo no começo do nosso papo. Aquela do petróleo. Sim. A pesquisa disso começou nos anos 50 com empresas petroquímicas. Bizarro, né? Assim, como que o setor de petróleo decidiu investir em comida de repente? Bom, o contexto daquela época explica muita coisa. Na década de 50, o mundo viu um boom populacional pós-guerra absurdo. E eles temiam uma crise global de proteínas. Uma fome global. Exato. E aí as indústrias petroquímicas que tinham recursos infinitos e um conhecimento gigantesco em engenharia de fluidos em larga escala, começaram a investigar como transformar subprodutos baratos da extração de petróleo e gás em fontes de alimento. Nossa! A ideia era cultivar bactérias e fungos nesses substratos à base de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, que loucura. Para criar biomassa proteica em massa. O foco inicial deles era a ração animal de baixo custo. Ah, entendi. Felizmente, a biotecnologia evoluiu e abandonou os hidrocarbonetos.
Hoje, essas proteínas microbianas usam o mesmo princípio de fermentação em enormes bioreatores, mas são alimentadas por fontes renováveis de açúcar, como a cana, e não por derivados de petróleo. Ufa, ainda bem. Mas tem um detalhe importante aí. A infraestrutura, o maquinário e toda a engenharia de base para esse crescimento celular tão denso nasceram exatamente dessa busca das petroleiras por eficiência industrial. É um lembrete vivo de que a inovação humana quase nunca segue uma linha reta, né? Nunca. Mas a ambição não parou nos fungos. A versão 3.0 listada nas nossas fontes é a chamada fermentação de precisão. Aí o jogo muda. Sim, o salto tecnológico aqui é imenso. De onde veio essa capacidade de criar laticínios reais sem usar animais? Da tecnologia farmacêutica dos anos 70. Correto. O mecanismo da fermentação de precisão é meio que genial na sua simplicidade conceitual, sabe? Embora a execução seja hiper complexa. Uhum. Eles basicamente identificam e isolam o trecho específico do DNA de uma vaca, aquele pedacinho que contém as instruções genéticas para produzir proteínas do leite, como o soro ou a caseína. O código-fonte do leite. O código-fonte. Em seguida, eles inserem esse código genético dentro de um micro-organismo hospedeiro. Uma levedura, por exemplo. Geralmente uma levedura ou uma bactéria. E aí, esse micro-organismo atua como uma microfábrica. Ele lê o código bovino implantado, consome nutrientes básicos e passa a secretar proteínas de leite que são molecularmente idênticas às originais. Sem nunca ter visto uma vaca na vida. Sem nunca ter tido contato físico com o animal. E olha só, é a exata mesma tecnologia recombinante desenvolvida na década de 70 para fazer com que bactérias produzissem insulina humana para diabéticos. Isso me deixa de queixo caído. O que já nos leva direto para a versão 4.0, que é tipo a fronteira final da complexidade, a carne cultivada. A joia da coroa. Tecido muscular real, de verdade, cultivado em bioreatores a partir de uma amostra inofensiva de células animais. É, o bife sem o boi. Literalmente. O animal não morre, é só uma biópsia, e as células se multiplicam exponencialmente num ambiente ali rico em nutrientes. Sim. As fontes indicam que isso é um derivado direto de décadas de pesquisa em medicina regenerativa. Lá das décadas de 70 e 80, onde os cientistas tentavam descobrir como cultivar tecidos para tratar queimaduras graves, sabe? O criar órgãos para transplante. Isso. O maquinário da medicina mais avançada possível foi adaptado para o que a gente vai jantar. E é crucial que a gente entenda essa linha do tempo. Sabe por quê? Para compreender a maturidade real dessas opções. As fontes deixam muito claro que não existe uma bala de prata única para o problema alimentar. O salvador da pátria. Não tem. Existe um arsenal de opções e estágios de viabilidade comercial que são totalmente diferentes entre si. Aham. As carnes à base de plantas, por exemplo, estão maduras. Escaladas estão em qualquer supermercado hoje. Fato. Em contrapartida, a carne cultivada a partir de células musculares ainda é uma tecnologia bem incipiente do ponto de vista do mercado em larga escala. É caro ainda, né? Muito. Ela luta contra altos custos energéticos de produção dos bioreatores, tem o preço altíssimo do meio de cultura celular e, claro, barreiras regulatórias imensas. A papelada. Apelada, até o momento de fechamento das pesquisas que a gente está analisando, apenas um país no mundo, Singapura, tinha estabelecido um marco regulatório claro e aprovado a venda pública e irrestrita dessa carne cultivada em laboratório. É bem restrito ainda, mas olha, todo esse resgate histórico destrói completamente, pelo menos pra mim, aquele estigma de comida falsa ou a comida criada em laboratório, que ainda gera tanta hesitação. Com certeza. Porque se a gente pensar de forma pragmática, a agricultura moderna e a domesticação de animais em si já são trunfo milenar da engenharia humana sobre a natureza, né? Exato. Seleção artificial pura. Exato. Usar o conhecimento da indústria farmacêutica ou da medicina regenerativa para cultivar proteínas de forma mais limpa é só, tipo, o próximo degrau na escada evolutiva. Só o próximo passo. Mas aí entra a grande dúvida de quem acompanha esse cenário de perto. Se essas inovações são tão difíceis de escalar rápido, quer dizer que o mundo inteiro vai ter que virar estritamente vegano até 2050 para evitar aquele ponto de não retorno ambiental? E a resposta que é fornecida pelas projeções matemáticas mais rigorosas das nossas fontes
É um aliviante e categórico não. Ufa! Esse é, possivelmente, o dado empírico mais contraintuitivo e mais encorajador de toda a nossa análise profunda de hoje. De fato. A gente mergulhou nas planilhas e nos resultados de um modelo computacional chamado MagPi. É um modelo super complexo de otimização econômica e de uso da terra que projetam cenários entre o ano de 2020 até 2050. Exato. E eles decidiram rodar uma simulação extremamente específica lá. Eles perguntaram qual seria o impacto exato se a gente substituísse uma parte da carne bovina mundial por aquela proteína microbiana alimentada especificamente por açúcar de cana. Aquele fungo lá da versão 2.0. Isso mesmo. O resultado é que se a gente substituir apenas 20% do consumo de carne bovina per capita por essa proteína de fermentação até 2050... Só 20%? Só 20%. O desmatamento anual global e as emissões líquidas de CO2 despencam inacreditáveis 56%. Nossa, 56% de queda para só 20% de substituição? Sim. É um número que desafia toda a nossa intuição linear. Uma redução tão modesta, de 20% no consumo, de um único tipo de carne, gera uma mitigação ambiental massiva. É brutal. Corta pela mais da metade a taxa de destruição de áreas florestais globais. Olha, eu confesso que quando eu li isso nos documentos, eu tive que reler umas 3 vezes, porque a matemática parecia fundamentalmente quebrada para mim. Parece que o modelo errou. Total! Porque isso é como descobrir que cortar apenas, sei lá, um cafezinho por semana na padaria magicamente paga mais da metade da prestação de um financiamento imobiliário. É a mágica dos juros compostos da ecologia. A proporção simplesmente não parece lógica à primeira vista, né? Especialmente porque o próprio estudo aponta que os outros impactos caem de forma puramente matemática e linear. Tipo metano. A emissão de metano, por exemplo, cai 11%, o que é quase proporcional e totalmente alinhado com esse corte de 20% no rebanho que eles projetaram. Faz sentido? Mas aí eu te pergunto, por que o metano cai proporcionalmente, mas o desmatamento sofre essa queda absurda de 56% com uma mudança tão pequena no nosso comportamento humano? Se a gente conectar isso ao panorama geral de como o sistema funciona no mundo real, a explicação revela um dos mecanismos mais elegantes da ecologia de sistemas. Conta mais. O que os pesquisadores encontraram é um perfeito exemplo do que a gente chama de efeito não linear. Ok. O mecanismo funciona da seguinte forma. O desmatamento global não é impulsionado simplesmente pela existência e pela manutenção do gado atual. Não é porque a vaca já tá lá. Não. Ele é impulsionado pela necessidade desesperada e constante de expansão. É a dinâmica de crescimento da demanda. Ah, entendi. Quando a população cresce e o consumo per capita de carne aumenta, a indústria precisa de mais e mais pasto todos os anos para colocar o gado adicional. E porque, como a gente estabeleceu lá no começo, 24% das terras já estão degradadas ou esgotadas. Viraram areia. Exato. Eles não têm como colocar mais bois no mesmo metro quadrado de terra que já está improdutiva. Eles precisam, obrigatoriamente, abrir novas fronteiras. Precisamente. A expansão é a única saída do sistema tradicional. Ele tem que crescer para as bordas. Agora, observa o que acontece matematicamente quando você introduz uma alternativa baseada em bioreatores que absorve só esses 20% do crescimento do consumo. Tá. Você acaba estabilizando a demanda total de terras para pastagem no nível exato que ela está hoje. A pressão estrutural por expansão zera. Nossa, faz todo sentido. Se a demanda humana não cresce além do que a terra já desmatada hoje suporta, nenhuma única árvore a mais precisa ser derrubada para abrir novos pastos. Você trava o sistema. Você trava ao interromper a fronteira de expansão agropecuária. O ciclo de destruição florestal não sofre apenas uma leve desaceleração. Ele sofre uma frenagem brusca. Uma âncora. Os benefícios para as florestas se multiplicam exponencialmente porque você neutralizou a força motriz que exige terras novas a cada ciclo de safra. Caramba. Já as emissões de metano caem de forma linear porque elas dependem exclusivamente da biologia da vaca, né? Sim. Elas refletem a quantidade física de estômagos bovinos emitindo gases naquele exato momento. Menos 20% de estômagos, menos um pouco de gás. É brilhante, é literalmente a diferença entre frear um carro antes que ele atravesse a parede, em vez de apenas reduzir a velocidade do impacto e continuar quebrando os tijolos mais devagar. Uma analogia perfeita. Você estanca a sangria estrutural do sistema com uma pequena correção de 20%.
É um dado super poderoso e traz uma esperança tangível. Sem dúvida. Mas, claro, toda essa biotecnologia espetacular e a expansão de bioreatores em escala global custa dinheiro, né? E muito dinheiro. Não é pouco. Então, quem é que está pagando a conta astronômica para viabilizar essa revolução e escalar esses 20% mágicos? Porque até pouco tempo atrás, esse ecossistema de inovação alimentar era dominado quase que exclusivamente por aquelas pequenas startups ativistas de tecnologia limpa. Mas o cenário corporativo sofreu uma guinada tectônica nos últimos anos. Mudou tudo. Completamente. Os dados de mercado consolidados nas fontes apontam para uma ascensão brutal do capital de risco privado investindo pesado nesse setor, com a injeção de 5 bilhões de dólares em financiamentos apenas naquele ano base de 2021. 5 bilhões. Mas olha só, o fator de maior impacto para o ecossistema não é o volume absoluto desse capital de risco. Não. É a identidade de quem está assinando esses maiores cheques agora. Que são os próprios gigantes industriais da carne. Exatamente. Corporações como Tyson Foods, Cargill, JBS e conglomerados massivos como a Unilever. O antigo inimigo, digamos assim. As mesmas empresas que construíram a espinha dorsal da agricultura animal baseada em abate no século passado são as mesmíssimas que hoje estão despejando rios de recursos no desenvolvimento de fermentação de precisão, no aprimoramento da carne cultivada e em linhas cada vez maiores de produtos plant-based. Estão em todas as frentes. Sim, e as fontes chegam a mencionar uns movimentos de reposicionamento de marca onde gigantes do porte da Tyson e da Cargill estão ativamente mudando suas identidades corporativas nos relatórios e nas comunicações. Mudando de nome quase. Eles deixaram claro que não querem mais ser vistos e taxados pelo mercado financeiro como meras empresas de carne. Eles querem ser vistos como empresas amplas de proteína. Isso muda tudo. Então, o que isso tudo significa na prática? É como se a mega indústria de venda de gelo do século XIX, ao invés de tentar fazer lobby político para banir a venda das novas geladeiras elétricas, Que é o que costuma acontecer. eles simplesmente decidissem comprar todas as patentes de motores de refrigeração para dominar o futuro do frio sozinhos. Isso levanta uma questão muito importante sobre como esses sistemas sociotécnicos complexos se transformam com o tempo. E como? Os pesquisadores e os analistas de mercado que acompanham essas transições usam um termo muito preciso para descrever esse fenômeno. Qual? Eles chamam de desestabilização de regime. Desestabilização de regime, uau! Basicamente, é o momento em que a pressão externa, vinda de múltiplos lados, seja o consenso científico esmagador sobre o colapso climático, as projeções assustadoras de escassez hídrica que a gente já discutiu hoje, Sim, a falta de água. ou até a mudança rápida nas preferências dos consumidores, que estão mais focados em sustentabilidade. Claro. Essa pressão fica tão intensa e tão insuportável que as regras do jogo mudam meio que da noite para o dia. O castelo de cartas balança? Balança. E as empresas incumbentes percebem o limite material do modelo delas e entram num processo de adaptação hiperagressiva. No entanto, o material das fontes ressalta uma coisa: a importância da gente analisar esses movimentos com extrema sobriedade e imparcialidade. Sim, não tem bonzinho na história. Exato. Em nenhum momento as pesquisas sugerem que esses conglomerados estão pivotando seus portfólios motivados por benevolência ambiental ou algum tipo de ativismo ecológico. De forma alguma, e as fontes são cristalinas nisso. O instinto operando ali é o da pura e simples sobrevivência mercadológica a longo prazo, né? Instinto de sobrevivência puro. O conselho administrativo dessas empresas olha para os mesmos gráficos do MAPQ que a gente olhou. E eles sabem ler gráfico, né? Com certeza. Eles perceberam que o modelo de expansão territorial infinita tem limites físicos que não podem ser contornados só com boa vontade ou lobby político. Acabou a Terra. Acabou a Terra. Se uma parcela crescente da população vai passar a consumir proteínas geradas naqueles reatores biológicos altamente eficientes, essas megacorporações querem garantir, lógico, que são elas que detêm o monopólio e as chaves de acesso a esses bioreatores. Precisamente. E isso cria um cenário ambíguo que a gente precisa acompanhar muito atentamente a partir de agora. Como assim? Por um lado, a entrada e o endosso financeiro profundo desses gigantes históricos é o que, em última instância, confere legitimidade e segurança institucional à tecnologia. Ah, claro, atrai mais dinheiro. Atrai.
E dá credibilidade aos olhos de investidores mais conservadores e do próprio público em geral, né? A imensa infraestrutura logística, as redes globais de distribuição e o capital trilionário dessas corporações são cruciais para acelerar a curva de barateamento das proteínas alternativas. Eles sabem ganhar em escala. Sabem muito. Por outro lado, as pesquisas apontam que a arena de competição hoje ainda é assustadoramente desigual. Por causa do peso financeiro. Sim. Porque enquanto as inovações em comida de laboratório captam alguns bilhões no setor privado, a agricultura animal de abate tradicional continua sendo o regime superdominante. Ela recebe cerca de 50 bilhões de dólares anuais em subsídios diretos governamentais ao redor do globo. 50 bilhões de subsídio. Contra 5 bilhões de investimento privado no outro lado. E as políticas estatais de nivelamento de mercado para apoiar ativamente essas novas formas de produção ainda estão dando os primeiros passos bem hesitantes. Esse é o grande ponto cego daquela nossa empolgação tecnológica, né? Exato. Pera, você está falando de consequências e concentrações de poder não intencionais no meio disso tudo? Sim, é o risco real. Porque, pensando bem, se a gente ignorar a regulação governamental, a gente corre o grave risco de que as exatas mesmas 5 ou 6 empresas que já monopolizam e ditam o preço da carne nas gôndolas mundiais hoje Acabem comprando tudo. acabem monopolizando também todo o sistema rigoroso de patentes genéticas e biológicas que vão formar a comida do futuro. Imagina o poder disso. Nossa, a gente efetivamente trocaria uma transição que salva o mundo de um desastre ecológico iminente por uma que solidifica e aprofunda disparidades econômicas antigas no sistema alimentar. É tipo trocar um problemaço por outro. Exatamente. E é por isso que a transição não pode ser vista apenas como um milagre de engenharia brilhante feito em tubos de ensaio. A evolução do marco regulatório governamental, as políticas de segurança antitruste para evitar os monopólios e o fomento público a modelos de inovação tecnológica aberta e acessível, tipo de código aberto. Open source para comida. Isso. Tudo isso vai ser um conjunto de elementos tão definidores da nossa segurança alimentar futura quanto os próprios avanços em linhagens de células e construção de bioreatores nos próximos 10 ou 20 anos. Sem a menor dúvida. Então, fazendo um resumo rápido da nossa imersão de hoje pelas fontes, para quem está acompanhando a gente até aqui, nós estamos diante de inovações e mudanças de paradigma inacreditáveis em um espaço de tempo muito curto. Vertiginoso. Vertiginoso. A gente traçou uma linha evolutiva que parte de engenheiros de petróleo tentando extrair ração animal lá nos anos 50, Quem diria? né? Na escala pela adaptação genial de ferramentas farmacêuticas para fabricar laticínios de precisão, até chegar à beira de cultivar bifes de verdade sem nenhum abate animal. E usando conhecimentos criados, de novo, para curar queimaduras. É muita ciência aplicada. Muita ciência. E a gente descobriu também aquela elegância contraintuitiva da ecologia, né? Onde um pequeno corte de 20% no uso de bois alivia a pressão por expansão territorial e simplesmente derruba 56% das emissões e do desmatamento. A mágica matemática. A mágica matemática, que faz todo sentido agora. E tudo isso catapultado financeiramente pelas próprias corporações da velha guarda da carne, tentando garantir a fatia delas no futuro. E olha, os dados não deixam margem para ceticismo sobre a direção dessa indústria, viu? Não tem volta. Não tem. A consolidação técnica das proteínas alternativas na nossa dieta global não é mais uma questão de se a tecnologia vai funcionar um dia. Ela já funciona. Ela funciona. É primariamente uma questão de quando a gente vai ganhar escala produtiva e principalmente de como essa transição monumental vai ser governada pelas forças de mercado e pelos governos. Com certeza. Contudo, existe uma última camada de complexidade sistêmica monumental que, infelizmente, a maior parte do público e da mídia simplesmente ignora nas conversas do dia a dia. E lá vem bomba. E o último e mais denso dado que a gente extraiu dessas fontes obriga a gente a expandir drasticamente a nossa análise sobre as consequências globais reais do fim da pecuária. E essa é aquela parte do material que muda o eixo de toda a conversa. Completamente. O que a gente está esquecendo quando a gente foca apenas na redução do carbono e na ideia de fechar os matadouros? Bom, vamos projetar um cenário futuro ideal, tá? Tá, vamos lá. Imagina que toda essa promessa tecnológica que a gente discutiu hoje se concretiza com um sucesso esmagador.
o sonho ecológico vira realidade. Isso. As fazendas de bioreatores se multiplicam pelo mundo, a fermentação de precisão se torna incrivelmente barata e super eficiente. E, ao longo das próximas 3 ou 4 décadas, a gente substitui com enorme sucesso a esmagadora maioria do gado bovino no mundo inteiro por proteínas sintéticas limpas. Um golaço da humanidade. Do ponto de vista climático e ético. É o ápice da vitória humana. Uhum. Mas é exatamente aqui que as fontes nos confrontam com um abismo mercadológico enorme. Qual? O que acontece com a invisível, porém gigantesca, bioeconomia dos subprodutos animais. Porque a carne em si, que é o que a gente come e foca tanto, muitas vezes tem uma margem de lucro surpreendentemente apertada para a indústria agropecuária tradicional. Sério? Sim. A mecânica econômica que faz a engrenagem pecuária realmente ser lucrativa de verdade e que acaba subsidiando o preço barato do bife no mercado O que é? é que a indústria abate o boi e vende o animal inteiro, até o último osso. Nossa, literalmente tudo é aproveitado na fábrica. Tudo. A rentabilidade do sistema atual depende da venda do corpo inteiro do animal, não só do filé. E hoje, a sociedade contemporânea depende intrinsecamente desse rebanho bovino massivo para matérias-primas que são, assim, super críticas para outras coisas, né? Sim, pensa na escala global do couro. Ah, o couro. Couro que reveste desde calçados até estofados de milhões de carros no mundo. Ou pensa naquele volume estratosférico de miudezas, vísceras e cartilagens, de baixíssimo custo, que sustentam a bilionária indústria de ração de milhões de animais de estimação. Caramba, a ração do cachorro e do gato. Se não tem o boi de abate, do que é que vai ser feita a ração barata deles? Exato. E tem mais. Pensa no sebo e na gordura animal, que são essenciais como insumos primários para a enorme indústria química global. Cosméticos, formulações farmacêuticas, sabão e, de forma ainda mais crítica para o planeta, pensa nos subprodutos baseados em farinha de osso e sangue processado. Meu Deus, os fertilizantes. Que são convertidos em fertilizantes cruciais que mantêm produtiva a própria agricultura vegetal do mundo. Sem o boi, falta fertilizante para a planta. Que é a base de tudo. Isso sem nem mencionar o enorme impacto socioeconômico em milhares de comunidades rurais em países de baixa renda. Sim, onde o gado não é só churrasco de fim de semana. Onde o boi funciona como a principal forma de tração de carga agrícola no campo e é literalmente a conta-poupança financeira da família no final do ano. Essa é a verdadeira complexidade do mecanismo invisível da economia que a tecnologia disruptiva ainda precisa enfrentar de frente. Um ecossistema inteiro pendurado no boi. Porque se as vacas deixarem de existir como a engrenagem principal da nossa alimentação por causa dos bioreatores maravilhosos... E tudo indica que vão deixar? O fornecimento global e constante de couro, de colágeno, de gordura industrial e daquele fertilizante ósseo natural simplesmente desaparece. Quase que da noite para o dia no mercado mundial. Um apagão de matéria-prima. Um apagão. Os preços globais de base para a indústria química, de vestuário e até de cuidados com animais de estimação explodiriam pela escassez súbita. A lição profunda que as fontes deixam aqui é que a gente não vai precisar usar a engenharia apenas para reinventar o sabor de um hambúrguer de laboratório. Isso seria a parte fácil. Pois é. Se a gente perder a pecuária como força motriz econômica, a nossa ciência e as nossas políticas econômicas vão precisar inventar substitutos sustentáveis que sejam totalmente novos e principalmente muito baratos para dezenas de outras indústrias trilionárias que são adjacentes a isso tudo. É um efeito dominó. E o maior desafio de todos é fazer tudo isso funcionar sem acidentalmente causar um novo pico catastrófico na demanda global de eletricidade, de energia para reatores e de mineração de recursos ao redor do mundo. Exatamente. É como as fontes indicam, né? Retirar uma única peça central de um ecossistema econômico que demorou séculos para ser construído obriga a humanidade a reconstruir o tabuleiro inteiro. Fica aí, para quem nos acompanha, essa reflexão profunda sobre o verdadeiro custo invisível e o nível quase assustador de inovação que a gente vai precisar para mudar o futuro de verdade. Esse foi o nosso mergulho profundo nas fontes